Então, muito boa tarde a todos. A primeira palavra que trago é uma palavra que ouvi no carro quando vinha para cá e trazia a Maria Luísa, e ela disse-me: esta hora é uma hora em que se adormece muito facilmente, e por isso, se eu adormecer, não leves a mal. E está bem, ok. Por isso eu não levo a mal que ela não adormeça, nem que algum dos outros possa adormecer, até porque é uma boa desculpa esta, que a esta hora o pessoal está assim um bocadinho mais cansado, com sono, e por isso com facilidade também às vezes se pode adormecer. O padre Carlos Cabecinhas, reitor daqui do santuário, quando começa a estas horas, diz sempre: se adormecerem não faz mal, agora se ressonarem, tentem não ressonar muito alto, está bem? Que é para não incomodar os outros. Bom, então este tema que hoje venho aqui falar convosco é sobre esta questão com os adolescentes, uma metodologia catequética, projetual, participada e comprometida. Um nome muito grande que vou tentar desenvolver assim com alguns pontos prévios e depois, sobretudo, olhar assim um bocadinho para aquilo que possa ser também um esboço de projeto que já vamos tendo entre as mãos para começarmos a fazer todo este trabalho da renovação também da catequese com os adolescentes. E começo com esta referência, que está aí um bocadinho mais grosso, com os adolescentes, uma metodologia catequética, projetual, participada e comprometida. E a primeira palavra, precisamente neste sentido, daquilo que é procurarmos ter este olhar sobre a adolescência, um olhar de esperança num tempo que às vezes é difícil também, mas é um tempo de crescimento. A catequese com os adolescentes apresenta-se para hoje, para as nossas comunidades e para aquilo que é a nossa realidade como igreja, também como uma oportunidade única e um dos desafios que se calhar mais significativos que nós temos para as comunidades cristãs. É um tempo que já escutámos aqui de manhã, eu vou só referir algumas coisas, que é um tempo de construção da nossa identidade, construção da própria identidade. É também este tempo que dá a oportunidade de cada um se encontrar consigo próprios e de crescer naquilo que é a sua identidade como pessoa. E nós temos esta oportunidade, neste tempo, ajudarmos os nossos adolescentes, os nossos jovens, a fazer todo um caminho em que possam, neste tempo de construção da sua própria identidade, encontrar-se com Jesus Cristo, em igreja, num ambiente de fé acolhida, celebrada, rezada e vivida. É talvez um maior tesouro que as comunidades cristãs têm para transmitir às novas gerações. Pois que, no fundo, proporcionar este encontro é dar a cada um esta oportunidade de poder construir o seu projeto de vida, aquilo que está a acontecer, que é a construção do projeto de vida de cada um, de construí-lo também tendo em conta aquilo que é esta realidade do seu encontro com Jesus Cristo. E por isso é um tempo que nós somos convidados a viver também com esta vontade de os ajudar a construir a sua própria identidade e a construir bem a sua própria identidade. E nesse caminho tem aquilo que é o caminho também da adolescência, da juventude, e que se prolonga naturalmente, de poderem construir o seu projeto de vida, de poderem discernir a sua resposta vocacional, de construir uma identidade livre, verdadeira, comprometida, interventiva, no seguimento de Jesus Cristo. E por isso nós temos aquilo que é este grande desafio de proporcionar, no fundo, este encontro com Jesus Cristo. E neste desafio, o Papa Francisco, na recente carta Cristo Vive, diz-nos que o grande anúncio que nós temos para fazer é precisamente este encontro com este Deus que nos ama, estas grandes três verdades que nós temos presentes na Cristo Vive. Deus ama-te, Cristo salva-te e Ele vive. Portanto, este proporcionar o encontro com este Deus que está vivo e que está assim connosco, é no fundo esse grande desafio que nós temos. Talvez possamos definir como o primeiro desafio o desenvolvimento deste olhar de esperança sobre os adolescentes. A adolescência é essencialmente um tempo de crescimento, de construção de identidade, de opção, de busca de autonomia. E neste processo daquilo que é toda esta construção, precisam também daquilo que são as referências que os possam ajudar a construir com autenticidade aquilo e com sentido, com valor, a sua própria vida. E também aquilo que são estas referências que possam, e aqui é aquela coisa que às vezes nos custa um bocadinho, que possam contestar e que possam pôr em causa. Terem referências fortes que possam pôr em causa. Porque é neste também desafio que
que acabam por ter essa oportunidade de perceber o que é verdadeiramente importante. Se os educadores mais velhos que estão com os adolescentes não têm uma presença estável, eu às vezes digo lá, não sei se isto, depois a doutora Cristina, essas coisas da psicologia, ela é que tem que dar a palavra final. Mas se os adolescentes estão neste tempo de crise, estão assim um bocado tremidos, e se encontram adultos que com eles estão a tremer também, treme tudo, não é? Treme tudo. E por isso precisam de alguém que tenha estabilidade suficiente para estar à sua frente, que eles possam contestar, que eles possam pôr em causa, para perceber também quais são as seguranças que aqueles que os acompanham têm para o seu próprio sentido daquilo que é os valores que querem ou que vale a pena assumir para a sua própria vida. E neste caminho, então, aquilo que é esta construção com esta capacidade de poderem pôr em causa e de poderem contestar. Por isso, mais do que carregar este tempo com rótulos depreciativos, o Dona Clete falava-nos disso esta manhã, é tempo para olharmos para os adolescentes como pessoas com o desejo de encontrar o seu próprio lugar, com autonomia, liberdade, responsabilidade. E neste caminho, eles são aqueles que primeiro estão implicados. Eles são os que, em primeiro lugar, estão metidos nisso, na construção da sua própria identidade. E por isso, naturalmente, que nós também temos que os implicar naquilo que é toda esta caminhada. Uma convicção de todos os tempos e de todos os lugares e para todas as idades ilumina também o nosso olhar cristão. Um Deus que amou tanto o mundo, não deixou nunca de o amar. E ama este mundo de hoje, com aqueles que hoje habitam este mundo. Qualquer que seja a sua idade, a sua condição, a sua identidade. E por isso é este olhar de amor divino que a Igreja é convidada a deixar transparecer na sua ação. Também na catequese e também na catequese com os adolescentes. E por isso esta citação do Papa Francisco, na Cristo Vive, número 67. Assim é o olhar de Deus Pai capaz de valorizar-se e nutrir os germes de bem semeados no coração dos jovens. Por isso o coração de cada jovem deve ser considerado terra santa, diante da qual nos devemos descalçar para poder aproximar-nos e penetrar no mistério. E acho esta imagem que o Papa Francisco usa muito bela, neste sentido daquilo que é olharmos os adolescentes como aqueles que primeiro estão comprometidos naquilo que é o seu próprio crescimento e aquilo que é a sua própria identidade e a sua própria resposta de fé a este Deus que vem também até nós. Então, começa com este com. Por isso, esta proposta, então, daquilo que é esta partilha que faço convosco, começa precisamente com um com. Um com que é muito significativo, é inclusivo e muito significativo. Ao começar-se um processo de renovação da proposta da catequese com os adolescentes, este foi um dos pontos de partida. Não uma catequese para, nem uma catequese de, mas uma catequese com. Numa perspectiva de envolvimento pessoal e de grupo, percebendo que neste caminho ou o percurso é assumido em conjunto ou não terá capacidade de implicar, de se tornar significativo, de levar ao encontro pessoal, à personalização da fé, ao projeto de vida, ao compromisso cristão. Naturalmente que temos sempre na nossa base e na construção daquilo que possa ser um caminho de catequese com os adolescentes, aquilo que é este sentido da catequese ou a finalidade da catequese que o Papa João Paulo II, na Catequese Tradene número 5, nos apresenta e continua a ser esta grande referência. A finalidade definitiva da catequese é de fazer que alguém se ponha não apenas em contacto, mas em comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Somente Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade. Este é sempre o ponto de partida. Catequese podem ser feitas muitas coisas, usadas muitas metodologias, pode ser tanta coisa diversificada, mas há esta finalidade que não pode deixar nunca de estar presente. É para pôr não só em contacto, mas em comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Por isso mesmo também nos falava, ou este documento que o Sr. Dona Clete apresentou nesta manhã, nos fala daquilo que é a catequese como a alegria do encontro com Jesus Cristo.
E a catequese da adolescência é para isto, para poder desenvolver esta alegria do encontro com Jesus Cristo, para podermos levar a este grande encontro, que nesse encontro a pessoa possa também encontrar a sua própria identidade e o seu espaço de resposta. Citando o Papa Bento XVI, a carta A Alegria do Encontro com Jesus Cristo diz precisamente isso. No início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte. Desta forma, o rumo decisivo. Por isso é sempre nesta proposta daquilo que é todo este sentido deste encontro que nós também somos convidados a ir fazendo toda esta renovação também da catequese e da catequese com a adolescência. Recordamos de novo as palavras do Papa Francisco no Evangelium Gaudium. Convido todo o cristão em qualquer lugar e situação que se encontre a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou ao menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar no dia a dia sem cessar. Naturalmente que a catequese com a adolescência é, então, pensamos nós e propomos nós um espaço para este encontro, para proporcionar este encontro, para propor, no fundo, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E propor porque nunca se pode impor um encontro verdadeiro, porque implica sempre este sentido de liberdade dos que se encontram e porque só na liberdade se pode conhecer intimamente alguém e dar a conhecer profundamente para criar esta relação pessoal onde se acolhe a revelação e se responde pela fé. Para possibilitar este encontro existem então as mediações que facilitam o estar juntos e é nesse sentido que nós fazemos a transmissão da fé. E a catequese é no fundo esta mediação, ou uma das mediações que nós temos para procurar possibilitar este encontro que leve a essa resposta. Possibilitar então o encontro de cada um pessoalmente com Jesus Cristo. É o sentido então desta fé que seja personalizada, vivida em primeira pessoa, com este sentido todo que nos dava também o Sr. Dom Anacleto nesta manhã, daquilo que é esta relação autónoma, pessoal de cada um. Sem deixar de ser vivida também com outra dimensão, eu só estou a reforçar algumas coisas, Sr. Dom Anacleto, do grupo. E do grupo que, no fundo, nos fala disso mesmo, que a nossa resposta também não é uma resposta... É uma resposta pessoal, mas é uma resposta vivida no conjunto com os outros e por isso também sempre com uma dimensão comunitária. E por isso procurar em aquilo que é este equilíbrio entre a autonomia pessoal e aquela que é absolutamente indispensável, dinâmica comunitária, entre aquilo que é a liberdade e aquilo que é todo o sentido das pertenças. E por isso também no documento a alegria do encontro com Jesus Cristo, se fala da necessidade de criar um verdadeiro grupo de catequese. E reforça muito este sentido. Este documento dos bispos fala-nos precisamente disto, daquilo que é a importância de fazer com que o grupo da catequese seja um grupo significativo, um grupo de pertença, um grupo que de facto se viva com todo este sentido de família. Citando no número 45, os bispos diz: pois bem, faça-se do grupo da catequese, antes de mais, um grupo de amigos, para mais unidos não apenas por simples laços humanos, mas pelo amor de Deus revelado em Cristo, o mesmo que une os cristãos numa só igreja. Se a dimensão eclesial do grupo é fundamental em todas as fases da catequese, é o muito mais na adolescência. Fim de citação. Então, a pergunta, ou aquilo que nós temos diante de nós é que percurso então percorrer com os adolescentes para atingir esta finalidade de catequese, e é no fundo nesse sentido que nós vamos começando a ter algumas linhas de reflexão ou de procurarmos já, no fundo, irmos sentindo qual é que é o caminho que vai sendo o nosso desafio para podermos, no fundo, fazer com que isto possa acontecer. O encontro com Jesus Cristo, naquilo que é esta dimensão de uma resposta livre de fé, conjugando também todas as dimensões pessoais, de individualidade e toda esta dimensão também da pertença e do grupo. Por isso, então, depois desta primeira introdução com os adolescentes, então a metodologia, algumas propostas nesta linha metodológica
que vem aí então com estas palavras: uma metodologia catequética projetual, participada e comprometida. E é um bocadinho por aqui que então vou tentar dizer algumas das ideias que estão já a ser trabalhadas naquilo que possa ser a renovação da catequese da adolescência. Em primeiro lugar, a referir precisamente isto, um caminho que nós temos para percorrer que possa levar a tudo isso, aquilo que é toda esta dinâmica do conhecer, do vislumbrar e experimentar a fé, o envolvimento pessoal na construção de um projeto conjunto e em comunidade. Portanto, todas estas dimensões. Que, para começar, vou citar essencialmente o Papa Francisco no Evangelium Gaudium. Algumas linhas estruturantes, então, daquilo que é a resposta que somos convidados a dar também nesta proposta da fé na catequese com os adolescentes. Deixamos-nos orientar pela exortação apostólica à alegria do Evangelho, no número 160 ou número 175. A primeira referência que o Papa faz é a uma catequese carigmática, citando: na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio ou carigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e toda a tentativa de renovação eclesial. Na boca do catequista, volta a ressoar sempre o primeiro anúncio: Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar. Ao designar como primeiro este anúncio, não significa que o mesmo se situa no início e que em seguida se esquece ou substitui por outros conteúdos que o superam. É o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou de outra durante a catequese, em todas as suas etapas e momentos. A centralidade do carigma requer certas características do anúncio que hoje são necessárias em toda a parte, que exprimam o amor salvífico de Deus como prévio à obrigação moral e religiosa, que não imponha verdades, mas faça apelo à liberdade, que seja pautado pela alegria, o estímulo, a vitalidade e uma integridade harmoniosa que não reduza a pregação a poucas doutrinas, por vezes mais filosóficas que evangélicas. Isto exige do evangelizador certas atitudes que ajudam a acolher sempre o anúncio: proximidade, abertura ao diálogo, paciência, acolhimento cordial que não condena. Portanto, esta primeira grande linha que nos dá o Papa Francisco no Evangelium Gaudium. Uma catequese carigmática, que anuncia aquilo que é o fundamental e que volta sempre a este primeiro anúncio neste sentido qualitativo. Uma segunda referência, no número 166, diz o Papa Francisco, uma catequese mistagógica. Outra característica da catequese é a iniciação mistagógica, que significa essencialmente duas coisas: a necessidade progressiva da experiência formativa, na qual intervém toda a comunidade, e uma renovada valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã. O encontro catequético é o anúncio da palavra e está centrado nela, mas precisa sempre de uma ambientação adequada e de uma motivação atraente, do uso de símbolos eloquentes, da sua inserção no amplo processo de crescimento e da integração de todas as dimensões da pessoa num caminho comunitário de escuta e resposta. Portanto, segunda linha, esta dimensão mistagógica da catequese. Terceira linha, apontada pelo Papa Francisco, número 167, Evangelium Gaudium. É bom que toda a catequese preste uma especial atenção à via da beleza. Anunciar Cristo significa mostrar que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de acumular a vida de um novo esplendor e de uma alegria profunda, mesmo no meio das provações. Nesta perspectiva, todas as expressões de verdadeira beleza podem ser reconhecidas como uma senda que ajuda a encontrar-se com o Senhor Jesus. É preciso ter a coragem de encontrar novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a transmissão da palavra. As diversas formas de beleza que se manifestam de diferentes âmbitos culturais, incluindo aquelas modalidades não convencionais de beleza que podem ser pouco significativas para os evangelizadores, mas tornam-se particularmente atraentes para os outros. Estas as três grandes linhas que o Papa Francisco então apresenta. Esta dimensão carigmática, mistagógica e depois esta dimensão da beleza. Depois, ao terminar, o Papa ainda faz aqui um reforço, dizendo
que, relativamente à proposta moral da catequese, que mais do que como peritos em diagnósticos apocalípticos ou juízes sombrios que se comprazem em detectar qualquer perigo ou desvio, é bom que nos possam ver como mensageiros alegres de propostas altas, guardiões do bem e da beleza que resplandecem numa vida fiel ao Evangelho. Fim de citação, Evangelho Gaudium, número 168. Portanto, este pode ser, no fundo, este enquadramento que nós temos sempre presente para toda a catequese, também na catequese com a adolescência. Para além destas linhas, e daquilo que é a reflexão, não é só minha, mas daquilo que tem sido a reflexão feita pelos secretariados e ao longo dos últimos anos, naquilo que é todo este repensar também da catequese da adolescência. Portanto, o que vou dizer, se calhar fui eu que estruturei aqui para agora, mas não é só meu, é muita gente. Hoje, então, algumas outras dimensões que me parece importante também ter presente naquilo que é esta especificidade da catequese com os adolescentes e que também elas podem ser, de alguma forma, estruturantes quando nós pensamos a renovação da catequese da adolescência. Em primeiro lugar, experimentar a fé. Na catequese com os adolescentes parece cada vez mais oportuno que se possa dar a possibilidade de cada um ter acesso a experiências fortes que o ajudem a pôr em prática a fé e a criar a oportunidade de se deixarem questionar. Portanto, proporcionar que a catequese dê estes momentos que sejam implicativos e que possam ser fortes naquilo que é a sua vivência. Que possam ser dos mais variados. Oportunidades para viver experiências fortes de oração, de silêncio. E esta é uma proposta muito radical, de silêncio, com os adolescentes. E não só, até com os adultos. Não é? Até naquilo que são as nossas celebrações. Eu lá, quando estou a presidir a celebração da missa e faço um momento um bocadinho mais longo, percebo logo que o pessoal começa assim, então, mas o que é que se passa aqui? Nós não estamos muito habituados a silêncios. Não é? Silêncio, um silêncio preenchido, um silêncio orante, naturalmente. Experiências fortes de escuta e aprofundamento da palavra de Deus, já foi referido aqui ontem também, o encontro com testemunhas, retiros, peregrinações, atividades que desafiam o cotidiano, do encontro com as dimensões do limite ou da fragilidade humana, experiências de voluntariado, participação em projetos comunitários, etc. Ajudar, então, a levar as questões essenciais e a buscar as respostas, mais do que fornecer respostas, procurarmos fazer que todas estas experiências fortes possam fazer que isso possa acontecer, que os adolescentes possam deixar questionar, possam deixar-se surpreender. O Alberic, que já foi aqui citado algumas vezes, dizia uma coisa muito, muito interessante, que é a catequese, se calhar, está a dar demasiadas respostas a perguntas que nunca ninguém fez. Às vezes nós fornecemos muitas respostas e esquecemos-nos que para que as respostas sejam acolhidas, precisam que a pessoa se deixe questionar e queira, no fundo, encontrar as respostas. No fundo, este sentido de procurar mais do que às vezes dar todas as respostas, proporcionar o espaço para a questão e para a pessoa se deixar perguntar e possa levantar também todas as suas questões. Experimentar a fé. Segundo ponto, nesta linha de renovação, o envolvimento pessoal. No fundo, é só reforçar um bocadinho também isto. Este envolvimento, esta autonomia, de alguma forma. A catequese, mais do que para os adolescentes, ser com os adolescentes. Na compreensão da sua busca de autonomia e liberdade, implicar os adolescentes no caminho a realizar. Mais do que termos cursos prontos para os adolescentes, podermos proporcionar percursos. E como o Papa nos vai recordando, sobretudo, é muito importante iniciar processos, mais do que querer concluí-los. Percursos. Estruturar-se nisso de uma forma implicativa, que possa também implicar naquilo que possa ser toda a dimensão projetual, das temáticas, dos compromissos que eles próprios vão assumindo também na sua caminhada.
Um outro ponto que me parece também importante, a questão do projeto comum. Em todo este caminho, a dimensão do grupo é uma outra dinâmica estruturante na catequese com os adolescentes. Há que investir tempo para que o grupo se sinta de verdade como um grupo. Faz-nos questionar os tempos e lugares da catequese, naturalmente, porque, no fundo, para que um grupo possa ser um grupo, é também preciso que haja este espaço de relação e partilha dentro do próprio grupo. Isso não se faz com um encontro ocasional, ou um encontro em que já está tudo estruturado, em que há pouco espaço para viverem coisas em conjunto, para experimentarem e para partilharem aquilo que é da sua vida. E tantas vezes os adolescentes entram no grupo de catequese, entram e saem sem dizer nada, sem conhecerem nem ser conhecidos. E há que proporcionar que o grupo seja um grupo que estabelece também laços humanos e, por isso, a partir desses laços humanos também, depois toda essa dimensão dos laços da fé que são capazes de estruturar este grupo como um grupo de fé. E por isso também a importância de nas nossas propostas da catequese com a adolescência, abrir o horizonte nessa perspectiva, de poder fornecer algum tipo de propostas, de materiais, que o grupo possa viver, mesmo em espaços e em tempos mais alargados, retirando daquilo que é, no fundo, esta perspectiva de uma catequese, como escutámos esta manhã, mais no sentido escolar, neste sentido mais de transmissão de conteúdos, mais do que isso, procurar fazer com que a catequese seja de facto um espaço de acolhimento e de vivência da palavra de Deus, de crescimento da própria estrutura do grupo entre si, da relação que vai criando e que nos leva também a pensar a necessidade de eventualmente criar para os grupos estes outros tempos e estes outros espaços de encontro. O projeto CS, que está agora também em tantos lugares já a funcionar, tem precisamente esta proposta, não é? Que não seja dentro dos ritmos habituais, que possa ser um espaço humano em que eles sintam que é a sua casa, que possa levar a outros tempos, mesmo a projetos que os façam sair da sala e interagir com outras realidades. E se calhar é um caminho que nós também somos convidados a perceber que é importante para esta dinâmica da renovação da catequese da adolescência. E finalmente, neste ponto, aquilo que é a inspiração catecumenal de inserção progressiva na vida comunitária. Todas estas linhas apontam para aquilo que é este sentido da caminhada, com envolvimento, para uma progressiva inserção comunitária, em que os adolescentes não sejam apenas sujeitos, mas agentes da própria comunidade cristã. Agentes na própria comunidade cristã. Levar a comunidade cristã ao encontro dos adolescentes e estes ao encontro das comunidades. Com etapas que sejam também elas celebradas em comunidade, naturalmente, implicativas e estruturantes naquilo que é esta relação comum. Neste sentido, então, os percursos ou neste sentido daquilo que possa ser toda esta dimensão metodológica, percursos, projetos, desafios pessoais e de grupo, numa diversidade metodológica. Isto faz-nos perguntar, sobretudo, então, como, que é a grande pergunta que a gente tem. Então, como é que isto agora se faz, não é? O grande problema que a gente tem é depois como é que estas coisas se põem na prática e como é que nós vamos viver isto. Como fazer? E para isto, naturalmente, todos vamos procurando respostas e há tantas respostas que vão sendo dadas também no concreto dos vossos grupos, daquilo que é a caminhada que já vão fazendo com os vossos próprios grupos. E todos vamos procurando respostas e se calhar é um caminho que não está nunca acabado, porque há sempre que renovar também esta busca de respostas. Então, sem nos deixarmos cair numa vaga criatividade sem fundamento nem estrutura, que às vezes acontece, e por isso reforço, sem nos deixarmos cair numa vaga criatividade sem fundamento nem estrutura, que às vezes as pessoas pensam, vou fazer uma coisa diferente, e fazem qualquer coisa sem ser uma coisa pensada, estruturada, organizada, com sentido daquilo que é a catequese e o fundamento e a finalidade da catequese. Sem nos deixarmos cair nisso, a procurar não apenas refletir, mas já estamos neste caminho a tentar encontrar
alguma estrutura ou começar a estruturar um programa catequético que possa contribuir para uma proposta de catequese que seja com os adolescentes e que vá ao encontro daquelas linhas que foram referidas anteriormente. Algumas notas podem ser essenciais nesta proposta e que nós estamos a ter em conta também naquilo que é a proposta que se vai fazendo. Primeiro, fornecer materiais e propostas que possibilitem a constituição dos grupos como verdadeiros grupos, onde cada um se sinta implicado com uma saudável noção de pertença. Primeira coisa, esta necessidade também de trabalhar o grupo como grupo. Segunda coisa, propor percursos que possam levar ao verdadeiro encontro do querigma e seu aprofundamento, nomeadamente com o encontro com a Palavra de Deus, centrada no Evangelho. E esta é uma das dimensões também que está a ser pensada, precisamente que haja esta possibilidade de haver um verdadeiro encontro com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, na sua dimensão total, mas centrada essencialmente depois no Evangelho, que possa ser não só conhecido, mas possa ser acolhido, meditado, aprofundado, rezado. Esta Palavra de Deus. Fornecer núcleos temáticos possam ser trabalhados nos grupos consoante a caminhada que os mesmos vão realizando e com uma relativa diversidade metodológica que vai ao encontro de diferentes características de cada grupo. Sabermos que temos grupos diferentes, com características diferentes, sabermos que temos grupos grandes, temos grupos pequeninos, temos grupos mais novos e grupos mais velhos, temos grupos mais de interior e mais de cidade, e por isso também é importante que haja uma diversidade suficiente para que possa haver estes núcleos temáticos, possam ser depois colhidos na diversidade também são os grupos da catequese. Favorecer a realização de projetos que levem à inserção na comunidade, onde a fé não seja apenas refletida, mas vivida e celebrada em comum. Diversificar as propostas de trabalho com os grupos, explorando os caminhos que podem levar ao encontro com Cristo, e por isso nesta diversidade também termos em conta aquilo que dizia também o Santo Padre, aquilo que é a via da beleza como também um caminho para esse encontro com Cristo. Nomeadamente toda esta questão que também é importante termos presente, toda a dimensão da arte, da cultura, da música, todos estes caminhos que nos podem também ajudar a encontrar com Jesus. Propor a realização de projetos escolhidos, enriquecidos, preparados, realizados e avaliados em grupo, onde se podem inserir experiências fortes de oração, celebração, voluntariado, serviço, participação comunitária, intercâmbio com outros grupos, etc., etc. Propor também a realização de um percurso pessoal paralelo à caminhada do grupo, em que cada adolescente se sinta pessoalmente implicado na construção de um projeto pessoal de vida e de resposta vocacional. Parece-nos também que é importante que a caminhada seja pensada, sim, para um grupo que vai caminhar, mas também com toda esta dimensão da personalização da fé e, por isso, de um caminho que é também de discernimento vocacional e de resposta pessoal a Jesus Cristo. Portanto, aqui o CIS também tem essa dimensão, reforço nesta perspectiva também de que o projeto não é só um projeto de um grupo, mas é um projeto pessoal de vida que se vai construindo. Distanciar a catequese desta compreensão de tipo escolar, mais apenas de transmissão, favorecendo também a vivência de tempos fortes da liturgia e dos tempos livres, chamadas as férias, para a realização de atividades mais prolongadas com os grupos da adolescência. Poder fazer durante esses tempos projetos que possam ser preparados, realizados pelos adolescentes, por exemplo, na linha dos retiros, das peregrinações, das atividades, do serviço, essa dimensão. Proporcionar também uma verdadeira escola de oração e de celebração da fé na catequese. Isso é uma das dimensões que também temos estado a refletir, precisamente, que possa proporcionar nesta renovação que haja uma escola de oração dentro daquilo que é a caminhada proposta para a adolescência. Que não seja só
fazermos uma oração no fim, ou fazermos uma celebração em que as coisas estão todas preparadas, em que se gasta um bocadinho que até ficava mal nós irmos embora agora sem rezar qualquer coisa. Portanto, mais do que isso, não ser apenas isso, nem ser aquilo que é, não se esqueçam que é muito importante rezar, portanto rezem lá em casa. Não, rezarmos de verdade, termos uma escola de oração no tempo da catequese. Diversificar as linguagens a usar, não esquecendo também todo este novo mundo das novas tecnologias e da importância do digital na vida dos adolescentes. Nós sabemos que eles não sabem viver sem um telemóvel, não é? Uma realidade que nós temos hoje presente. Tirar o telemóvel a um adolescente é como tirar-lhe a vida. Está ali tudo, não é? E está todo o seu espaço de relação. E todo o espaço de estar sempre naquilo que é o contacto com os outros. Tirar-lhe um telemóvel é tirar-lhe a vida. Parece que fica despido todo. Não é? É preciso a gente também saber, de alguma forma, usar aquilo que possa ser coisas tão importantes. Para eles, nós vamos dizer, quando chegamos à catequese, aquilo que é importante para vocês é para vocês esquecerem e deixarem de lado. Pode ser problemático. Eu sei que estas questões são problemáticas, não é? Mas pensar como é que fazer este equilíbrio das coisas também é importante. Nem sempre, nem nunca, não é? É um dos ditados que a gente tem por aí. Então, neste caminho ainda, duas referências, aquilo que diz o Diretório Geral da Catequese, no número 154, que ao falar do papel do catequista, diz que através do sábio acompanhamento que faz do seu catequizando, o catequista realiza um dos serviços mais preciosos da ação catequética. Ajuda os destinatários da catequese a discernirem a vocação a que Deus os chama. Qual é que é o papel do catequista? Diz que pelo seu sábio acompanhamento faz uma coisa, que é metê-los a encontrar Jesus, para que neste encontro com Jesus eles percebam qual é o caminho de vida que têm para seguir e de resposta vocacional. E por isso, uma das coisas mais belas que o catequista tem para fazer é ajudar os seus catequizandos a darem uma resposta vocacional, ou seja, a responderem a um Deus que chama, como é que eu respondo? Por isso, fazer este sábio acompanhamento. Todo o caminho catequético, e de modo particular na idade da adolescência, em que eles são confrontados com este sentido da vida, com esta necessidade de dar uma resposta, no fundo procurarem ter um sentido para aquilo que é a sua própria existência, este é no fundo um desafio que nós podemos dizer que é também essencial na catequese. Ajudar cada um a encontrar-se consigo mesmo, ajudar a encontrar-se com Deus que chama, em igreja, e por isso procurar começar a ajudar a que com este sábio acompanhamento possam começar a fazer todo esse caminho de discernimento da sua própria vocação. E isto também naquilo que é a realidade atual nos faz levantar uma questão que já levantámos e continuamos a levantar, que é assim, de facto, o nosso caminho catequético da adolescência que nós temos atualmente, 7º e 8º ano, vão muito neste sentido daquilo que é o sentido da vida, portanto uma dimensão de perceberem qual é que é o sentido da vida, para no 9º e 10º irem mais numa linha de compromisso. Portanto, a dimensão vocacional está aqui toda presente, não é? Discernimento e compromisso. E nós terminamos a catequese com miúdos com 15 anos. Não é? 16, vá lá, alguns. Que discernimento e compromisso e resposta vocacional com 16 anos, não é? Ou seja, neste sentido, daquilo que é um caminho que queira levar a toda essa dimensão, nós naturalmente que temos que pensar que se calhar há aqui alguma coisa que não está ainda bem ajustada. Não é fácil nós podermos pensar a proposta de aumentar o tempo da catequese. Pois não? Pois não. Eu sei.
Só de se falar nisso era o fim do mundo. Então, naturalmente que sem propor um alargamento da catequese, temos que ir fazendo todo um caminho que possa levar precisamente a despertar destas questões, a um estabelecer de um grupo que possa sentir-se de facto grupo de caminhada de fé, que queira voluntariamente continuar um caminho de discernimento em grupo. Ou seja, aquilo que nos diz o Papa e que nos diz a Carta dos Bispos, nos diz que a catequese da adolescência não é para nós ligarmos diretamente à da infância, mas percebermos a sua ligação com a juventude, essencialmente. Tem que lançar, essencialmente, para a frente, não é? Para todo este sentido, daquilo que possa ser o caminho que se propõe a seguir. Por isso, mesmo que não se prolongue a sua proposta para mais anos, não pode deixar de fazer a ponte para lançar os adolescentes nas dinâmicas juvenis, onde possam continuar a fazer um caminho de descoberta vocacional. Pronto, ótimo. Então, depois do que o papel do catequista fala daquilo que é este sentido de um acompanhamento comunitário, maturidade na comunidade, portanto, tudo aquilo que é o catequista que dá alma a este projeto, a esta caminhada com os catequizandos. O Papa fala, depois do Evangelium Gaudium, duas coisas muito importantes, que eu digo só os títulos. No Evangelium Gaudium, número 171, diz uma coisa que é a arte de escutar, e depois, no número 172, diz uma coisa tão importante: ser paciente e compreensivo. Paciente e compreensivo. Depois disso, só este sentido daquilo que é estas dimensões das linguagens, para hoje, então, tentarmos procurar fazer com que se possa encarnar essa palavra naquilo que é a realidade de hoje. Portanto, a atenção à linguagem é também importante. O esboço de uma proposta. São só 3 slides. Portanto, aqui o que aqui está são apenas 3 slides, que são, no fundo, um esboço. Um esboço, diz aí o esquema geral para o projeto, em projeto, portanto, ainda está em projeto, não é uma coisa definida, fechada, nem lá perto. É um esboço daquilo que está a ser pensado, daquilo que é uma proposta da renovação da catequese com os adolescentes para 4 anos, 2 etapas. Basicamente, mantendo o esquema que nós temos, basicamente pensando que, apesar de nós podermos queixar-nos daquilo que é a catequese, como a temos agora, nós temos as coisas montadas com uma estrutura que é importante não desprezar, antes pelo contrário, valorizar. Dar-nos esta segurança ainda de termos aquilo que é uma caminhada ritmada que entrou nas comunidades e que é importante termos presente. A partir daqui, depois, a renovação, veremos como é que poderá acontecer, não só ao nível das propostas, mas depois também naquilo que é o sentido prático da concretização nas comunidades. Então, basicamente, o que temos aí é uma proposta de um esquema geral para 4 anos, em que o primeiro ano basicamente passa por esta questão, que é o grupo se sentir como um grupo e, portanto, trabalhar muito esta relação humana, estruturar o grupo. O Sr. Dom Anacleto de manhã aqui falou-nos algumas experiências que são, sem dúvida, importantes, daquilo que é ter a atenção à realidade, dos símbolos, do nome do grupo, de coisas que são importantes termos presentes para que o grupo se sinta grupo. Nós, somos nós, nosso grupo. Um grupo que vai fazendo uma caminhada e que vai acolher também Jesus no seu grupo. Portanto, este sentido, não só de poder se constituir como grupo na sua identidade, mas de perceber aquele que está presente também no grupo. Podemos dizer que este primeiro ano seria qualquer coisa do género. Nós somos um grupo, e este grupo, quando chega ao Natal, celebra uma coisa, que é a presença de Jesus connosco, Ele que vem até nós. Então, acolhendo Jesus que vem até nós, tem essa proposta que é conhecermos este novo elemento do nosso grupo. Não é que seja novo, porque eles já o conhecem, não vamos ignorar tudo aquilo que é um caminho de fé que já foi feito, mas vamos procurar conhecer mais intimamente aquele que é este que nós acolhemos no nosso grupo. E uma das propostas que está em cima da mesa é que, ao longo deste 2º, 3º trimestre, eventualmente mesmo antes,
durante um dos anos, se possa fazer uma coisa, que é ajudar os adolescentes a conhecerem, a lerem, a rezarem um Evangelho do princípio ao fim. Ou seja, pegar, por exemplo, no Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho mais catecumenal, se não estou em erro. Eu tenho que ter a intenção de falar destas coisas aqui como biblista. Mas pegar no Evangelho, por exemplo, de São Marcos, tem uma vantagem, é mais pequenino, é mais curto, não é? Tem essa vantagem, pelo menos, e poderem fazer uma caminhada com o Evangelho. Para poderem, de facto, conhecer não apenas aquilo que são os textos mais significativos. Nós podemos chegar ao final dos 10 anos da catequese e os miúdos já conhecem os textos que falam da encarnação, portanto, da anunciação, do nascimento de Jesus. Conhecem alguns textos que falam daquilo que são as parábolas, uma ou outra parábola do samaritano, etc. Conhecem um ou outro texto daqui e dali, mas se a gente perguntar-lhe assim, tu és capaz de dizer mais ou menos o que é que aconteceu com Jesus? Eu com adultos, às vezes conto esta história, com adultos aqui há 2 ou 3 anos, fiz uma experiência que estava a fazer um grupo de adultos, de catequese de adultos, e pedi-lhes para eles fazerem uma série de coisas relacionadas com o Evangelho e para poderem escolher uma frase que Jesus tivesse dito. Olha, escolham só uma frase daquelas que Jesus disse, escolham lá qual é que é aquela que vocês acham que é mais significativa para vocês. Eles lá estiveram com essa e com outras perguntas, e quando chegámos a essa pergunta, eu perguntei, ninguém tinha nenhuma, houve um que disse assim, eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que foi Jesus que disse esta, que é, faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Isto é real. E os outros ninguém disse nada e toda a gente achou, se calhar é verdade. E eu peguei, na altura, na nossa diocese aqui de Leiria Fátima, uma das coisas que tinha sido feita foi o texto do Evangelho de São Lucas, uma ediçãozinha, como fez também Santarém que fez, e depois nós importámos. E, muito bem, importámos de Santarém. É a verdade histórica. E o que eu fiz a partir dali foi, dei o Evangelho a todos e começámos a ler o Evangelho. Princípio. Porque isso pode acontecer. Porque nós podemos falar de muitas coisas bonitas, mas às vezes esta dimensão do encontro com a Palavra de Deus é tão esporádica e tão que não há. Não conhecem. Não participam regularmente na celebração, não vão tendo esta... E a catequese não nos vai dando isto. Portanto, uma das coisas que eventualmente poderá estar pensada dentro de um percurso da catequese da adolescência é, se nós é para seguirmos Jesus, temos que o conhecer. Vamos conhecer o Evangelho. Vamos pegar num princípio ao fim, conhecê-lo. Conhecer e rezar, naturalmente, o texto do Evangelho. Portanto, seria um bocadinho esse sentido daquilo que possa ser um segundo e terceiro trimestre que levasse depois aquilo que é nós percebermos que este que nós acolhemos no nosso grupo, o Jesus que nós conhecemos e queremos seguir, é alguém que nos implica também naquilo que é a relação com os outros, que também conhecem e seguem, que é a Igreja, e por isso nós somos um grupo, mas não somos um grupo isolado dentro da comunidade e de uma comunidade cristã e de outros que seguem Jesus Cristo. Primeiro ano. Segundo ano, então se nós acolhemos e vivemos este Jesus Cristo, procuramos também perceber o que é a nossa resposta. Ele que veio até nós, como é que nós respondemos a Ele? Toda esta dimensão de sermos um grupo de fé e por isso percebermos o que é aquilo que é a nossa resposta, a nossa resposta de fé. E muito possivelmente podermos incluir neste processo daquilo que é toda esta caminhada, o procurar desenvolver tudo aquilo que é o sentido da relação que nós, na nossa relação com Jesus, vamos encontrando também. Nós, no encontro com Jesus, percebemos que Ele nos lança para o Pai, nos dá o seu Espírito e que nos faz viver a Igreja. E por isso nós temos, essencialmente, o credo.
não é? O credo da nossa fé, que poderia ser um caminho para desenvolver ou retomar, aprofundar durante esta caminhada, com essa possibilidade, eventualmente, de podermos aqui fazer alguma mesmo renovação daquilo que é a festa da profissão solene da fé, não é? Que poderia eventualmente continuar no mesmo sítio, que nós podemos fazer com que ela possa também ser no final deste processo do 8º ano, para termos aqui uma festa marcante no final deste ano. Eventualmente procurar, assim, com a dinâmica que nós já temos mesmo nas catequeses da fé, de poder eventualmente essas catequeses, outras renovadas, portanto, fazer todo um caminho daquilo que é o conhecimento da fé. Depois, no fundo, nós temos aqui esta dimensão que é a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, os 2 primeiros anos, é a fé. E depois, no segundo bloco, o 3º e 4º ano, serem nesta dimensão daquilo que são as outras partes do Catecismo da Igreja Católica. E por isso termos toda a questão dos sacramentos, da liturgia, da oração, que poderia ser vivido também nessa perspectiva daquilo que é uma escola de oração, uma escola de exercício, de vivência prática, daquilo que é uma caminhada de fé. E por isso, assim muito alargado, assim, apresentado precisamente neste sentido, celebrar, rezar e viver em Cristo, a liturgia, os sacramentos, o ano litúrgico, ser no fundo a base essencial para uma caminhada neste sentido, para o 4º ano ser depois mais na dimensão moral, pegando naquilo que é toda a dimensão da dignidade da pessoa humana, moral pessoal e moral social, a comunidade humana. Com essa perspectiva de podermos ter aqui núcleos variados e temáticas variadas que pudessem ser também exploradas, vividas nos grupos, conforme aquilo que pudesse ser a necessidade e a realidade de cada grupo. Passar por aqui toda a dimensão também, desde a questão da sexualidade, desde as questões da ecologia. No fundo, termos estes espaços, estes núcleos temáticos, poderiam ser também depois abordados e aprofundados conforme também as caminhadas próprias da catequese. Ou seja, eventualmente aqui, nestes núcleos ou nesta proposta, poderá haver mais do que uma proposta para cada semestre, ou para cada trimestre, ou para cada ano. De uma realidade mais diversificada, que depois os grupos poderiam também fazer uma caminhada e que eventualmente poderiam ter também a possibilidade de ter material para fazer uma caminhada posterior ao 10º ano. Inserir aqui também uma proposta muito prática daquilo que poderia ser um trimestre ou um núcleo temático sobre o sacramento da confirmação, que pudesse servir de preparação para o sacramento da confirmação e, por isso, adaptar conforme também a circunstância de cada grupo e a caminhada de cada grupo. Vocês veem que o 3º trimestre tem sempre a palavra projeto, não é? Tem a palavra projeto porque, no fundo, poderia ser um bocadinho essa caminhada, que passa essencialmente por isto, por pagar, naturalmente que isto depois não são coisas autónomas, não é? Mas a ideia, basicamente, nós poderíamos dizer assim, se nós num primeiro trimestre teríamos sempre uma dimensão mais da experiência humana, no segundo trimestre teríamos mais toda uma dimensão de encontro com a palavra, e no 3º trimestre mais da expressão de fé. Como é que isso se vive concretamente depois numa realidade, não de uma expressão de fé apenas celebrada, professada, mas que possa ser também vivida, e por isso o próprio grupo perceber como tornar prático aquilo que foi todo um caminho de reflexão. Que isto não quer dizer que não houvesse também toda uma dimensão projetual em todos os trimestres, em cada um dos trimestres, poder fazer todo um caminho projetual de envolvência, etc. E por isso, muito rapidamente, apenas assim um esquema daquilo que poderia ser um trimestre, mais ou menos. Isto não está fechado, é? Não está fechado, não quer dizer que seja assim. Imaginando para 10 encontros. É? Primeiro, acolhimento e apresentação, portanto, com essa motivação inicial, organização interna do grupo, com todas estas dimensões. Depois, termos 3 encontros temáticos,
olhar a vida em profundidade, encontro com a palavra, expressão de fé. Depois, quinto encontro, elaboração de um projeto de grupo, divisão de tarefas e definição de ateliês. Ou seja, que eles próprios escolhiam aquilo que queriam fazer e a partir daquilo que é toda a dimensão daquilo que, a partir daquilo que nós abordámos, explorámos, aprofundámos, rezámos, aquilo que é importante nós fazermos. E depois disso, então, procurando definir aquilo que nós queremos fazer, percebemos que para fazermos isto nós precisamos de aprofundar o nosso conhecimento, a nossa experiência neste campo ou naquele. E então vem aí esta questão do 5, no tema 5, de poder também ter esta dimensão de definir ateliês. O que é que seria isto? Ou seja, se nós temos o projeto, portanto, aí no encontro 5 tem definição de objetivos, atividades, data, local, contactos, etc. Todas essas coisas. Depois teríamos, nos encontros seguintes, aquilo que nós podíamos chamar ateliês de aprofundamento. Ou seja, desenvolver todas as competências em vista da concretização do projeto. Nós, a partir daquilo que aprofundamos, percebemos onde é que nós podemos crescer mais e onde é que nós queremos crescer mais para poder realizar aquilo. Então, toda esta dimensão dos ateliês de aprofundamento, que serão oficinas práticas, mais neste sentido também, sem deixar de ser catequese, absolutamente, que eventualmente possa também haver a necessidade de haver aqui um intercâmbio com a comunidade, com pessoas que vêm de fora, com gente que a gente conhece e que precisam, que podem nos ajudar a aprofundar coisas que nós não sabemos tão bem, para depois os 2 últimos encontros ser de verificação e de realização do projeto em si. E pronto, acabou-se-me o tempo e já nem há mais nada. São os 10.